Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem poderosa que tem o potencial de transformar completamente a sua vida. Preste muita atenção. Não tenha medo, porque Deus tem um plano incrível. Medo. Esse sentimento tem sido o maior ladrão dos nossos sonhos, da nossa paz e do nosso propósito. Mas hoje, neste momento, eu te convido a fazer uma troca. Deixe o medo de lado e abrace a fé. Porque a verdade é que Deus já te prometeu um futuro cheio de esperança. Muitos de nós nos perguntamos: como posso acreditar que Deus tem um plano para mim quando tudo ao meu redor está desmoronando? Talvez você esteja enfrentando lutas, dores, incertezas, e tudo isso faz parecer que não há um caminho certo. Mas deixa eu te lembrar de algo que está escrito em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Perceba, Deus não disse eu talvez tenha um plano. Ele disse, eu conheço os planos. Os planos de Deus já estão traçados, já estão preparados e são bons. Eles foram desenhados com amor, com sabedoria, com um propósito que só Ele pode compreender totalmente. Mas há um obstáculo que muitas vezes se coloca entre nós e essa verdade: o medo. O medo nos paralisa, nos faz duvidar das promessas de Deus e até nos faz esquecer quem somos nele. Mas deixa eu te dizer algo essencial. O medo não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você foi equipado com tudo o que precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas é necessário confiar, mesmo quando não conseguimos entender o caminho. Porque é justamente nas fases difíceis, no deserto, na espera, no silêncio, que a nossa fé é fortalecida. Vamos lembrar de um exemplo poderoso, Abraão. Deus disse a ele para sair da sua terra, deixar sua família e seguir para um lugar que ele ainda iria mostrar. Abraão não viu o plano completo, ele não recebeu um mapa com todos os detalhes, ele só ouviu vai, e ele foi, em obediência, em fé. E o resultado? Abraão se tornou pai de muitas nações. Sua obediência gerou uma herança eterna. Isso nos ensina que, mesmo quando o medo cochicha que estamos loucos, a fé exige obediência. E quando escolhemos obedecer, abrimos portas para bênçãos que nem podemos imaginar. Talvez você esteja enfrentando portas fechadas, decepções ou reviravoltas inesperadas. Mas já pensou que esses caminhos interrompidos não são rejeições, e sim redirecionamentos divinos? Sim, às vezes, aquilo que parece ser um obstáculo é na verdade uma rota alternativa traçada por Deus para nos levar exatamente onde precisamos estar. Romanos 8:28 confirma isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Nada é desperdiçado por Deus. Cada dor, cada espera, cada queda, Ele transforma em ferramentas para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. Imagine uma tapeçaria sendo feita. Por trás, tudo parece um emaranhado de fios confusos. Mas quando viramos para o lado certo, vemos uma obra-prima. A nossa vida, vista do nosso ponto de vista, pode parecer bagunçada, sem sentido. Mas aos olhos de Deus ela é perfeita, exatamente como Ele desenhou. Então, o que podemos fazer na prática para vencer o medo? Apegue-se à palavra. Use as promessas de Deus como armas. Declare, repita, medite. A palavra é viva e poderosa. Cerque-se de pessoas de fé, esteja com quem te encoraja, que te relembra de quem você é em Deus, especialmente quando a voz do medo tentar te confundir. Ore sem cessar. A oração não é apenas falar com Deus, mas alinhar seu espírito com o coração dele. Quando você diz, Senhor, eu confio, mesmo sem entender, algo se move no céu. Os grandes homens e mulheres da Bíblia também enfrentaram o medo. Moisés achava que não sabia falar. Gideão se achava fraco. Os discípulos ficaram apavorados quando Jesus foi crucificado. Mas quando eles escolheram a fé, o mundo mudou através deles. E sabe o que é mais lindo? Deus já colocou dentro de você uma semente de grandeza. Você não é um erro, não é uma coincidência. Em Efésios 2:10 está escrito: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Assim como um agricultor planta sementes e confia que, mesmo sem ver, elas vão crescer, Deus plantou em você dons, talentos, propósito. E mesmo que agora você não veja os frutos, não abandone o campo. Continue regando com fé, porque a colheita vem. O medo só tem poder quando nos faz parar. Mas quando você dá um passo de fé, o medo perde sua força. Lembra de Pedro andando sobre as águas?
Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre o impossível. Mas quando olhou para a tempestade, afundou. Então olhe para Deus. Mesmo que a tempestade grite, ouça a voz suave dele dizendo: "Não temas, eu estou com você." Talvez hoje você esteja muito perto do seu milagre, tão perto que o inimigo está tentando te fazer parar. Mas escute bem, não desista agora. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Os maiores testes vêm antes das maiores bênçãos. Provérbios 3, 5, 6 diz: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas." Deus se importa mais com o seu caráter do que com o seu conforto. Às vezes Ele nos permite passar por vales para nos moldar, nos preparar para algo muito maior. Se você está esperando, sofrendo, lutando, saiba que você não está sendo esquecido, está sendo posicionado. Seu tempo vai chegar. Liberte-se do medo hoje, entregue seus receios a Deus e permita que a paz de Cristo reine em seu coração. João 14, 27 diz: "Deis a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo." Você nasceu para viver em paz e autoridade. Há pessoas esperando pelo seu testemunho, pela sua coragem. Quando você escolhe viver o propósito de Deus, você transforma vidas ao seu redor. Então escolha hoje viver com ousadia. Declare com fé: "Eu não permitirei que o medo controle minha vida. Caminharei pela fé, confiando no plano perfeito de Deus." Amigos, o mesmo Deus que criou o universo se importa com cada detalhe da sua vida. Ele tem um plano e está guiando cada passo seu. Dê esse passo de fé hoje, e veja como Ele fará infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. Agora quero te desafiar. Qual área da sua vida o medo tem te impedido de avançar? Identifique isso e hoje mesmo dê um passo de fé. Não espere mais. A hora é agora. Lembre-se, Deus tem um plano. Ele está agindo, e o seu futuro está seguro nas mãos dele. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Continue brilhando sua luz e confiando no amor infalível do nosso Pai.